Muito que bem, senhoras e senhores, eu não sou a Anitta Efraim, eu sou Felipe Noronha, mas a Anitta não pôde assistir Brasil 5, China 0, estreia da seleção feminina nas Olimpíadas de Tóquio 2020/21. Eu já perdi a noção do tempo. Muito bem, o Brasil goleou a China por 5-0 e a gente vai discutir aqui porque eu prometi fazer a cobertura olímpica neste glorioso canal. Amanhã tem vídeo no masculino também. Como a Anitta não pôde e eu assisti meio baqueado o jogo, chamei um homem que vive na madrugada como se estivesse em Tóquio, que é um membro do canal, o nosso querido Pedro Portugal. Eu chamo ele de Pedro Portugal, pois mora em Portugal, está no Brasil neste momento, vivendo no fuso horário de Tóquio, é um homem multicultural. Bom dia, jovem. Exatamente. Multi-horário aqui, estamos assim, ó, nessa exata energia para as Olimpíadas, vivendo em três fusos horários diferentes. E foi um grande dia, um excelente dia. Tivemos noite de Libertadores, NBA e primeira rodada das Olimpíadas. Estou animadíssimo. Eu, por exemplo, assisti softball. Você já assistiu softball, o povo que nos assiste? Eu nunca tinha assistido. Eu achei muito chato, tal como o beisebol. Mas se você gosta, tá tudo bem. Japão 8. Quem ganharam de quem? Japão, nem lembro. Não Japão ganhou de faço alguém, mano. ideia. Ganhou de alguém. Eu assisti um 8 da Austrália. Um 8-1. As Olimpíadas estão on, tal como o Neymar. E eu vou assistir tudo. Mas madrugada só a partir de sexta-feira, quando eu começo a viver como se fosse um vampiro, no meio da noite. Enquanto isso não acontece, a gente pega os jogos de manhã, como foi Brasil e China. O Brasil meteu 5-0, né, no segundo grupo, porque é o grupo A, B, C e D são no masculino, aí E, F e G são no feminino. O COI é uma bagunça. O Exatamente. Brasil está no F, se eu não estou enganado, Exato. com China, Zâmbia e Holanda. Enquanto a gente grava, a Holanda já está metendo 6-1 na Zâmbia, Oito. então a Agora Holanda tá vai ganhar. 8. Já está 8. 8-1. Meu Deus, enfim. A Holanda vai ganhar esse jogo, obviamente. E o Brasil, como passam dois times por chave, mais dois melhores terceiros para as quartas de final, o Brasil basicamente encaminhou a vaga com esse 5-0 sobre a China. Passando rapidamente a escalação do time: Bárbara, Bruna Benítez, Érica, Rafa e Tamires. Formiga foi titular junto à Andressinha na meia defensiva. Na meia ofensiva, a Duda com a Marta. E no ataque, a Bia Zanerato e a Debinha. Entraram Andressa Alves, Ludmilla e a Júlia Bianchi. Jovem, 5-0, o Brasil encaminha a vaga como uma das melhores terceiras, pelo menos porque deve ganhar da Zâmbia, não vai ter dificuldade, vai passar de fase. Mas o Brasil jogou bem hoje, o que você achou? O Brasil jogou bem, conseguiu chegar a abrir o placar de uma maneira relativamente tranquila. Depois o jogo ficou um pouco amarrado. É importante ressaltar que a seleção da China não é uma seleção muito fraca, pelo contrário, tem bons resultados no histórico das Olimpíadas. É um projeto decente a nível internacional, mas o Brasil se impôs desde o começo do jogo e se destacou ofensivamente. Eu diria que se tivesse algum ponto que fosse destacar um negativo, seriam as defesas, principalmente as laterais. Olha só, não sofremos com os laterais apenas por um time aqui neste canal. Mas jogou bem. A gente teve o primeiro gol aí do time sendo da Marta, mas que tivemos outros destaques. A Bia Zanerato jogou barbaridade hoje, a Bárbara também, barbaridade. Foi muito bem, meio campo sólido. Acho que dá para dizer que foi uma atuação que, além do placar, porque se estendeu num 2-0 um tanto quanto perigoso, porque a China teve chances ali até os 70 minutos, se estendeu um 2-0, depois deslanchou, fizemos 5. Acho que dá para dizer que deu para convencer, sim, foi uma boa estreia. A Bárbara foi uma das melhores em campo, né? Ela fez várias defesas. Isso preocupa para o jogo contra a Holanda, por exemplo, que é um time que é muito forte, é candidato à medalha. Eu acho que, por um lado, é bom, porque a goleira muito experiente do Brasil foi testada e funcionou bem quando foi exigida. Eu lembro de uma defesaça que ela fez de um chute de fora da área, foi muito bem. Também os ataques que a China fez ali na entrada da área, na frente da pequena área, ela foi bem. Acho que o principal lacuna defensiva foram pelas laterais, porque a China fazia muito de chegar por ali e voltar para o meio, né? Coisa que, que
você já falou aqui no canal, por exemplo, também essa jogada de jogar no espaço vazio, né, na frente da área. E a chegada estava sendo pelas laterais. Agora, pela Bárbara em si, eu acho que não preocupa, acho que ela passou nos testes que teve no jogo. Porque a Anitta sempre fala aqui que a Bárbara é um pouco contestada, né? Então é importante que ela tenha começado bem para mostrar que merece de fato ser titular. Sim. Na linha, quem que você destaca como a principal, ou uma peça que talvez não tenha sido a melhor em campo, mas que foi fundamental para essa construção de um 5-0? Olha, a melhor em campo, eu diria, lógico, a Marta fez 2 gols, então, e a Marta é a Marta, então a gente sempre vai pontuar ela aqui, porque o papel dela excede o tático, muitas vezes, do time, né? E até o técnico, ela é realmente a comandante desse time, mas eu diria que a melhor em campo hoje foi a Bia Zanerato, jogou uma barbaridade, até na transmissão destacaram como ela era uma jogadora que antes jogava mais aberta pelos lados, a Pia colocou ela para jogar na seleção mais próxima à área e ela foi a principal flecha de ataque brasileiro nesse jogo, era ela sempre quem estava ali para definir as jogadas, mas eu destacaria um papel também muito importante da Duda, a meio-campista, pelos lados, que compôs muitas vezes a marcação. Eu acho que a lateral, a Bruna Benítez, apareceu bastante, mas teve algumas falhas, principalmente ali na transição, ou seja, na perda de bola da China, quando a gente vai começar de novo a nossa jogada, e a Duda ajudou a compor ali aquele lado defensivamente muito bem, e quando precisou trabalhar o meio-campo, justamente essa transição também foi bem. Eu diria que o papel dela foi mais tático, justamente, né? Talvez não apareça com grandes notas ou com nos melhores momentos muito, mas acho que foi importante para não sofrer mais riscos. Falamos do destaque no gol, destaque defensivo, destaque ofensivo também. Mas assim, para a gente passar taticamente, que é como a gente sempre lida com o futebol aqui, essa escalação me parece um 4-4-2 claro, mas o que você viu de movimentação? Ficou travado nisso? Mudou? Como é que você viu a questão tática da seleção da Pia? Não, então, a princípio é escalada com um 4-4-2 mesmo. Inclusive, eu tô com o SofaScore aqui aberto que aparece um 4-4-2, mas muitas vezes a gente viu troca de posicionamento, não necessariamente do setor do campo, mas a gente viu a Marta puxando pelo lado enquanto a Debinha avança, a gente viu a Bia puxando um pouco mais para o lado quando a Duda está mais recuada. A Andressinha, que aparece ali como uma volante mais moderna, mas ela tem muita qualidade, então a gente viu ela avançando também. A Formiga aparecendo para propor o jogo, ao passo em que também às vezes recuava um pouco para fechar ali a frente da zaga. Eu gostei muito de ver movimentação no meio-campo, é uma coisa que, inclusive nos amistosos preparativos, eu achava que estava faltando. Eu até comentei no grupo, como diria um certo gênio, poeta do futebol, movimenta, movimenta, Fala um isso. certo alguém. Mas eu gostei, achei interessante. A gente tem bastante jogadoras nesse time que começou, que trabalham o meio-campo e que conseguem puxar do meio para o lado e depois voltar para o meio. A Marta fez isso, como eu falei, a Debinha consegue fazer a ala ali no meio-campo, mas também, quando vai para o ataque, é muito boa, tem qualidade para isso. Falei da Duda compondo a parte defensiva ali da lateral. E a Andressinha e a Formiga são duas excelentes meio-campistas. A Formiga já veio, agora está jogando no Brasil, no São Paulo, mas veio de uma temporada muito boa na Europa, no Paris Saint-Germain. Então, acho que a movimentação no meio-campo foi interessante. E no ataque também, a gente tem a Bia, por exemplo, que a gente jogou sem uma centroavante, né? A gente fala sobre a não convocação da Cristiane, a gente jogou sem uma centroavante de origem, né? Clássica, hoje. E a gente tem a Marta, que também faz um papel no meio-campo, ou a Debinha, que é teoricamente uma ala, mas essa movimentação fez funcionar, porque a gente encontrava os espaços na defesa da China. Então, eu achei interessante, sim. Bom, o Muitas Brasil vezes volta a vieram.
Muitas vezes a gente via na hora de atacar um 4-3-3 com a Formiga centralizada e mais um meio-campo bem aberto, espaçado. Às vezes prejudicava porque esse espaçamento fazia com que a gente ficasse dependente de bolas longas, né? Mas quando a movimentação é certa, essas bolas encontram as jogadoras. Então, enquanto tiver se movimentando direito, isso tende a funcionar. Próximo jogo é um desafio maior do que contra a China, Brasil e Holanda. A Holanda, como eu disse, é uma candidata ao título. Aliás, hoje tivemos uma surpresa também. Não, mais ou menos surpresa. A surpresa da derrota dos Estados Unidos, que, claro, é a grande seleção, mas tomou um pau 3-0 da Suécia. Suécia que tirou os Estados Unidos da Olimpíada aqui no Rio também. Mas 3-0 foi um placar muito surpreendente. Então, assim, não é como se o Brasil não tivesse chance contra a Holanda, não estou falando isso, mas não é o Não. favorito, né? Não, e eu acho que no máximo, assim, eu acho que dá para dizer que vai ser um jogo equilibradíssimo, que a Holanda é uma das seleções fortes e pesadas, não só da Europa, do mundo todo. E só para ressaltar, a Suécia jogou muita bola contra os Estados Unidos. Assim, não é que foi um desastre para os Estados Unidos, porque elas jogaram relativamente bem, mas a Suécia dominou os Estados Unidos. Dá para dizer, assim, considerando essa derrota já acachapante tanto de China quanto de Zâmbia, que agora está 10-1 para a Meu Holanda Deus. nesse momento, dá para dizer que já é um confronto para ver justamente quem vai ser o primeiro no grupo, né? Brasil ou Holanda. E é importante porque o grupo que cruza com a nossa chave é justamente o de Estados Unidos e Suécia. E Você aí pode o ganhar o primeiro de grupo um. e pegar os Estados Unidos. Exatamente, mas aí agora a gente já não sabe, isso é bom, isso não é? Será que é preferível pegar a Suécia? Não sabemos, a Suécia jogou muita bola. E aí, agora no final de semana, podemos já ter essa decisão encaminhada. Não sabemos se a China vai fazer uma volta milagrosa, parece meio improvável, mas fica aí a expectativa para o Brasil e Holanda, que no máximo assim dá para dizer que vai ser muito equilibrado. Brasil e Holanda é sábado, 8 da manhã, ou seja, já no primeiro dia de Olimpíadas de fato, né, a cerimônia de abertura na sexta. Eu vou madrugar para assistir judô e tudo mais, mas eu amo judô olímpico. E sábado, 8 da manhã, tem o jogo. Logo depois, a gente grava aqui. Se o Pedro quiser, inclusive, está convidado, é claro. Vamos ver se a Anitta, Opa, num horário mais acessível, vai querer gravar também. Mas a gente volta aqui. Amanhã, na quinta-feira, tem jogo de Santos à noite, mas de manhã tem Brasil. Contra quem o Brasil estreia no masculino? Esqueci completamente. Alemanha, Contra a iniciando Alemanha, a as repetição da Olimpíadas do final. jeito que terminou as últimas. É verdade. Então a gente faz um pós-jogo de Brasil e Alemanha aqui também, tá certo? Durante as Olimpíadas, eu quero fazer de todos os jogos, comentar softball, judô e quem sabe BMX, o meu esporte Vôlei preferido. feminino também. Também, o senhor manja muito do vôlei, é verdade. Pedro, obrigado. A gente se fala e obrigado a todo mundo que nos assistiu. Tchau. Abraço.